Após mais uma derrota em Clássico Grenal e também pelos discursos de Renato na entrevista coletiva, aumentou-se a pressão pela saída do treinador. A gente vai falar sobre isso e também sobre os bastidores, como isso tem esquentado o ambiente interno do Grêmio, sempre depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão mais uma vez aqui no canal, nessa segunda-feira, depois de final de semana de derrota no Clássico Grenal, onde a pressão em cima do presidente Alberto Guerra em relação à permanência de Renato Portaluppi aumentou muito. A gente vai falar sobre isso, mas antes, te inscreve no canal, ativa as notificações, mas principalmente deixa teu like, que é muito importante para esse vídeo subir bastante aí para quem está nos acompanhando. Gente, vamos falar sobre a situação dos bastidores e também da política do Grêmio, tá? Porque a informação que trouxe o Léo Miller lá no canal dele também foi apurada por mim e pelo Lucas Pilar dentro dos bastidores gremistas, é de que hoje existe uma pressão e ela aumentou após a derrota no Clássico Grenal e também sobre os discursos de Renato Portaluppi de que não dá mais. E a pressão em cima do Alberto Guerra, que a gente já tinha trazido aqui alguns meses atrás, que estava grande para uma saída de Renato imediata, ela cresce nesse momento. Existem reuniões paralelas entre os conselheiros gremistas fazendo força e conversando, inclusive presencialmente. Tá passando daquelas reuniões virtuais, reunião via grupo de WhatsApp, elas estão virando reuniões presenciais, movimentos muito fortes para uma saída imediata do Renato, antes mesmo do fim da temporada de 2024. Ninguém está contente mais com o trabalho, nem com os discursos e nem com os métodos adotados pelo treinador gremista nesse momento. A pressão está muito grande. O problema é que, como era anteriormente, como eu disse em outro vídeo, o Guerra hoje ainda é reticente em relação a isso. Ele segura muito e quer a permanência de Renato pelo menos até o final da temporada. O problema é que a pressão, como eu disse, ela está aumentando cada vez mais. Cada resultado negativo, essas reuniões aumentam, o número de conselheiros que participam aumentam e isso tudo está chegando no Conselho de Administração. O que a gente conseguiu apurar e que o Pilar também conseguiu trazer é de que hoje, internamente, qualquer tipo de decisão em relação ao Renato Portaluppi, ela é totalmente vinda de Alberto Guerra. Ninguém consegue tomar uma decisão, ninguém toma uma decisão em relação à permanência ou à saída de Renato, a não ser Alberto Guerra. Claro, os membros, os conselheiros e essas pessoas que estão fazendo reuniões virtuais e presenciais para a pressão tentam fazer o convencimento de Alberto Guerra e tentam fazer o convencimento do Conselho de Administração para também convencer o mandatário gremista. Porém, nesse momento, Guerra tem total e absoluta a decisão para a permanência. E ele quer a permanência de Renato. O Guerra está alinhado no discurso com seu treinador. Inclusive, aquilo que ele fala na jornalista do Beira-Rio é o que ele entende, é o que ele quer. Também existe aquele medo de tirar o Renato nesse momento. O Grêmio, com a derrota no Grenal, ficou mais próximo da zona de rebaixamento. Aquela gordura que havia sido criada foi diminuída nesse instante. E as coisas começam a ficar um pouco mais preocupantes. Apesar dos movimentos terem aumentado, a pressão ter aumentado para cima do presidente, a tendência é que toda a decisão seja feita a partir do Alberto Guerra, que quer a permanência dele até o fim da temporada. Hoje tem reunião do Conselho de Administração, com certeza isso vai ser debatido junto ao presidente, mas hoje, de momento, mesmo com a pressão muito mais alta e com mais conselheiros fazendo um movimento para a saída, tudo está na mão de Guerra, que não deve demitir Renato até o fim da temporada. O que a gente tem, de fato, é que a permanência dele para 2025 está cada vez mais próxima do zero. Então, não deve ter saída, mas a permanência sim fica mais distante. A gente segue atualizando o Tricolor por aqui. Eu quero que no final desse vídeo tu deixe teu comentário a respeito do que tu quer neste momento. Sei que a maioria não quer o Renato para 2025, mas a saída imediata te agrada? Tu acha que seria interessante para o Grêmio a saída agora do Renato? Deixa aí para mim. Beijo!